Boa noite, irmãos. Eu me chamo Alexandre, eu sou membro da igreja que é pastoreada pelo nosso querido irmão pastor Sérgio, o qual gentilmente me solicitou que eu gravasse essa mensagem para o nosso grupo da Caravana para Israel, em janeiro de 2024, com as minhas considerações sobre a situação atual do conflito e possíveis desdobramentos. Então, eu vou tentar ser o mais sintético possível. E antes de entrar propriamente nas minhas considerações, eu queria mostrar um pouco do mapa da região. Então, vocês veem aqui o país Israel tem aproximadamente 22 mil quilômetros quadrados de território, isso é metade do estado do Rio de Janeiro. A leste a Jordânia, ao norte o Líbano e a Síria, e a sudoeste o Egito. Vocês estão vendo aqui o Sinai. A faixa de Gaza mais ao sul do país, numa região litorânea. E aí eu queria mostrar para vocês algumas distâncias em quilômetros interessantes. Por exemplo, entre o norte da faixa de Gaza, onde o Hamas está concentrado, segundo as informações que eu tenho coletado, e a região de Nazaré, onde nós ficaremos hospedados depois de chegar em Tel Aviv, vejam que a distância é de 145 quilômetros. A distância entre Gaza e a capital, Tel Aviv, eu vou medir aqui para vocês verem aqui em tempo real. Mais ou menos 60 quilômetros. A distância entre Nazaré e o Monte Hermon, aproximadamente 98 quilômetros. A distância entre Jerusalém e a faixa de Gaza, perdão, deixa eu voltar aqui que deu um probleminha. A distância entre Jerusalém e a faixa de Gaza, pior caso, aproximadamente 70 quilômetros. Então vejam o seguinte, nós estamos falando aí de distâncias, né, que no máximo nós temos a distância de São Paulo até ali a região de Resende, 270 quilômetros, se nós considerarmos, por exemplo, da faixa de Gaza até a parte mais norte do território de Israel. O que está acontecendo lá? O pessoal do Hamas, desde o dia 7, tem atacado o território israelense com artilharia, usando barragem de foguetes. Não é míssil, gente. Míssil é guiado. São sistemas baseados em foguetes, muito eficientes. No dia 7, eles saturaram o domo de ferro, o Iron Dome. Mas hoje em dia, a defesa antiaérea de Israel está funcionando muito bem. Eles tomaram pé da situação, né? Então a gente diz que a consciência situacional é muito boa do ponto de vista militar. Do ponto de vista terrestre, é muito difícil que haja uma invasão, porque ela já ocorreu, mesmo considerando o maior perigo, o grande perigo, que todos os bons analistas estrangeiros, nisso há uma unanimidade, é o grupo terrorista Hezbollah. Bom, hoje, basicamente, o sistema de defesa, o domo de ferro, tem funcionado muito bem. O Exército já está fazendo algumas incursões aqui no norte da faixa de Gaza, e o bombardeio aos túneis da faixa de Gaza, aos túneis onde se escondem os terroristas do Hamas, é incessante. O número de israelenses evacuados, tanto da parte sul do país como do extremo norte,
Onde está concentrado o perigo? Eu peguei esse dado hoje numa fonte muito boa, que é um judeu messiânico, major do exército israelense, chamado Amir Tsarfati. Ele tem um canal no YouTube chamado Behold Israel. Então, já evacuaram 125 mil pessoas. Elas vão ficar em hotéis até o final do ano. Bom, Israel tem usado, eles chamam de bombas esponja, para selar os túneis aqui na faixa de Gaza. Tem também uma nova versão do Domo de Ferro, é meio ficção, parece ficção científica, mas não é, que é o Iron Beam, que é o feixe de ferro, usando o canhão laser. Não é um feixe visível, tá? Mas já está funcionando no sistema da Rafael. Então eu diria o seguinte, o grande problema não é mais a faixa de Gaza, ela já foi contida, inclusive o príncipe regente da Arábia, o MBS, ele já falou para o pessoal da faixa de Gaza não escalar o conflito, porém, a grande incógnita é o Hezbollah. A última guerra que Israel teve com o Líbano foi justamente com essa milícia sunita terrorista chamada Hezbollah, que é ligada ao governo do Irã. Então, todo o esforço agora, eu poderia dizer que é conter o Hezbollah ao norte. Por isso que Israel convocou esse número bastante expressivo de reservistas, quase 400 mil reservistas. Isso não é para lidar com Gaza. Gaza é como se a gente, fazendo uma comparação, né? Me desculpem, mas eu não poderia deixar de comparar, é como se a gente estivesse fazendo operações nos morros do Rio de Janeiro. Então, eu sou carioca, né? Nasci na cidade do Rio. Esse é um problema que nós temos lá na minha cidade natal, de combater esse tipo de traficantes, insurgentes, né? Eu diria que é uma guerra aí assimétrica. São forças não estatais. A boa notícia é que, a meu ver, os Estados Unidos, né, surpreendentemente, o governo Biden se posicionou rapidamente e mandando reforços para Israel em termos de armamento, munição, muitos bilhões de dólares, e posicionando aqui no Mar Mediterrâneo uma força-tarefa cujo capitânia é o porta-aviões nuclear Gerald Ford, que é o melhor que os americanos têm hoje em dia. É claro, isso demonstra a seriedade dos americanos em defender Israel e mostrar que não querem que esse conflito tenha uma escalada. E a gente pode ver isso porque o porta-aviões ele é muito vulnerável a um ataque de mísseis, por exemplo, do Hezbollah. Vocês lembram da guerra, quem tem mais idade, a Guerra das Malvinas? Os argentinos conseguiram afundar alguns navios ingleses com mísseis Exocet, ar-mar. E também tem a versão que o Irã desenvolveu, até o Brasil tem, viu, gente? Esses mísseis montados em caminhões aqui em terra. Então, são mísseis terra-mar, ok? Eu acho que não é ainda, na minha opinião, não temos dados para cancelar essa viagem agora. Eu acho que cancelar agora seria um atropelo. Eu não vejo razão para tal. Até porque eu estava falando hoje com o pessoal da comunidade judaica, que tem amigos, parentes, inclusive alguns até considerando se mudar para Israel. Eu diria que hoje é mais seguro estar em Israel, aqui no miolo de Israel, Jerusalém, da Galiléia para baixo até Jerusalém, do que estar em Israel no dia do ataque. Hoje não vai ter uma invasão terrestre. Então, eles estão bem defendidos por terra, mar e ar. É claro, sempre há o perigo. Eu, particularmente, não vejo grandes possibilidades desse conflito
escalar. É imprevisível? É imprevisível. Mas apostar numa escalada é certo? Isso eu acho que não é por aí. Até pelo peso dos americanos, que ainda tem muito peso militar. A Rússia tem uma situação muito complicada na Ucrânia. É uma guerra, pessoal, como no nível das batalhas que ocorreram na Segunda Guerra Mundial. É guerra de atrito, é guerra de exército grande contra exército grande. A China está com problemas econômicos, ela depende muito do petróleo do Irã e do petróleo do Golfo, e uma escalada nesse conflito afetaria muito o preço do barril do petróleo, e isso desaceleraria mais ainda a economia chinesa. Então eu não vejo vontade verdadeira de que haja uma escalada. Isso é diferente do que as pessoas falam na televisão, até o próprio presidente Putin, que tem ameaçado reiteradamente até os próprios americanos, ok? Então, eu recomendo nós temos um pouco de cautela, não é essa situação que o pessoal vende na TV, porque eu queria destacar, inclusive, essa dimensão. Uma das dimensões da guerra atual é a dimensão informacional, propaganda. É assim desde a Segunda Guerra Mundial, basicamente. Então existe uma propaganda muito grande contra Israel. Na nossa mídia brasileira, então, eu acho que é uma coisa absurda. Ok, irmãos, eu de minha parte, eu recomendo cautela, não vejo motivos para a gente cancelar agora. E acho que talvez até o final do mês de novembro nós consigamos ter uma visão mais acurada da situação. E aí sim, tomar uma decisão de postergar ou cancelar. E aí a gente, nosso pastor, líder da nossa caravana, conversa com todos. Mas eu particularmente, eu estou muito tranquilo com a situação lá. Eu não vejo tanto perigo assim. O máximo que pode acontecer, a situação estando controlada, é a gente ter que entrar num bunker, num hotel. A gente não está acostumado com isso, mas, enfim, eu respeito a situação de cada um, né? Mas quem já foi para o Rio de Janeiro, ou quem tem que de vez em quando ir para o Rio e passar por algumas áreas conflagradas, e como eu já passei, sabe que as coisas não são tão difíceis assim. Agora, é claro, eu já dei a dica aqui para vocês. Talvez a Beit Tour tenha que cancelar essa excursão para o Monte Hermon. Essa área é uma área complicada, conflagrada. O Hezbollah está muito perto do Monte Hermon, está na fronteira com o Líbano. Talvez mesmo ano que vem ir no Monte Hermon vale a pena? Não sei. Agora, a gente não vai em Gaza, talvez eu não acho que seja recomendável ir lá no Monte Hermon. Agora, andar nesse miolo aqui, eu não vejo tanto problema hoje, que dirá no final de janeiro e início de fevereiro. Mas, de novo, a situação é imprevisível, pode sim ter uma escalada, e vamos acompanhar. Uma fonte de informações muito boa é o Telegram, o canal do irmão Amir Tsarfati. Ele é um judeu israelense, major, eu queria dizer judeu messiânico, não judeu israelense, um judeu messiânico. Ele é major do exército israelense, é um missionário, é um pregador da palavra, e ele realmente traz informações muito fidedignas e sem o viés da mídia antissemita que nós vemos no Brasil, na Europa e até mesmo na América. Ok, irmãos? Então, boa noite. Desculpa, me estendi muito nesse vídeo, mas eu achava que isso era necessário. Fiquem com Deus,
estamos acompanhando a situação e se a coisa realmente, se nós detectarmos uma escalada, aí obviamente a gente precisa, usando aqui uma linguagem militar, né, abortar a missão e ver quando que a missão vai ser cumprida, se vai mais para frente, se a gente cancela. Mas acho que não vamos tomar uma decisão com base em terrorismo de mídia de TV brasileira, ok? Forte abraço, estou à disposição de todos aí que quiserem conversar comigo.